Essas imagens que você acaba de ver mostram alguns fatos que ocorreram no mundo e que foram registrados pelo homem. Mas todos os dias, em todos os lugares da Terra, milhões de fatos acontecem a cada momento. São ações de homens vivendo, transformando o mundo dia após dia, geração após geração. Os homens sempre quiseram conhecer e compreender o seu presente, os porquês de sua sociedade, seus costumes, trabalhos, seus governos, de suas guerras. Mas cada um destes fatos e ações humanas não estão isolados no tempo e no espaço. Eles se sucedem num processo contínuo. Por isso, para explicar o presente, os homens precisam conhecer e explicar o passado. Foi em busca de respostas que explicassem o presente que os homens desenvolveram a ciência da história. A história é a ciência que estuda o desenrolar da vida do homem no decorrer do tempo. A história estuda a vida das coletividades humanas em seus vários aspectos: o econômico, o social, o religioso e outros, desde que os homens começaram a povoar a Terra até os dias atuais. Para poder reconstituir os fatos que ocorreram no passado, os historiadores precisam de informações. Essas informações são obtidas através de documentos. Os cientistas da história consideram como documentos todos os traços e vestígios que atestem a existência e as atividades dos homens em qualquer época. Os diversos tipos de documentos usados pelos historiadores podem ser reunidos em dois grandes grupos: documentos não escritos e documentos escritos. Os documentos não escritos podem ser esqueletos, ossos, utensílios, armas, instrumentos, construções, ruínas, desenhos sobre pedras. Analisando este tipo de documento, o historiador pode obter informações sobre as características dos homens que usavam esses objetos e sobre suas atividades. Os documentos escritos, por outro lado, geralmente contêm o registro dos fatos, como nome de pessoas, datas e locais. Nesse arquivo, por exemplo, existem milhares de documentos escritos de diferentes épocas e lugares. Inscrições em estátuas, em placas, em túmulos, também são documentos escritos. Analisando todos esses documentos, o historiador pode obter informações sobre decisões, ações e fatos que ocorreram com os homens, sobre sua visão do mundo, sobre as coisas que conheciam. A partir do final do século passado, passamos a contar com outros tipos de documentos, como a fotografia, o cinema, as gravações em áudio e vídeo, os discos de computadores. Assim tornou-se possível registrar e documentar os fatos não apenas por escrito, mas também através de imagens e sons. Nos meus 48 anos de cine e jornalismo, eu posso dizer a vocês o que eu documentei nesses anos todos. Mas na minha vida, eu posso dizer a vocês que eu tenho filmado mais de 9.000 latas de fita. Mas tem uma que eu guardo ela com muito carinho. Foi quando ali levei o filme do 4º centenário, que o presidente Getúlio Vargas ia assistir no Rio de Janeiro. Ao chegar no Palácio do Catete, depois de 4 dias, ali assisti uma das coisas que para mim jamais vou esquecer. Foi a morte do presidente Getúlio Vargas. Naquilo esqueci do filme que eu tinha que projetar ao presidente. E peguei minha câmera cinematográfica e comecei a filmar todas as pessoas que ali estavam presentes, que vieram correndo para ver o que tinha acontecido. Portanto, o filme que documentei naquela época passou a ser, além de um documento histórico, passou assim a ser um documento para todos os cidadãos brasileiros que querem conhecer a história do meu país. Portanto, eu digo sempre que o cinema é uma imagem viva através de um acontecimento morto.
Para poder estudar a vida dos homens e se orientar no decorrer do tempo, os historiadores desenvolveram uma maneira de medir este tempo. Diferentes civilizações escolheram diferentes pontos de partida para iniciar a contagem do tempo de sua história. O ponto de partida, em geral, é uma data na qual um fato considerado fundamental para aquela civilização tem acontecido. Na nossa civilização, por exemplo, marcamos o ano em que o homem pisou na Lua pela primeira vez com o número de 1969. O que teria acontecido 1969 anos antes desse fato? Por que 1969? 1969 anos antes do homem descer na Lua, nascia Jesus Cristo. Para nós, que pertencemos à civilização ocidental cristã, o nascimento de Jesus Cristo foi o fato histórico escolhido para marcar o início da contagem do tempo. Para facilitar a nossa orientação, representamos o tempo por uma linha, onde marcamos as datas mais importantes em relação à data de nascimento de Jesus Cristo. A linha do tempo será usada em todo o nosso curso de história para situar você no tempo. O primeiro ano de vida de Jesus Cristo foi numerado como ano 1. O ano seguinte, como ano 2. A seguir, o ano 3. E assim por diante. O ano que antecedeu o nascimento de Jesus Cristo é chamado o ano 1 antes de Cristo, abreviado por 1AC, antes de Cristo. O ano anterior é o ano 2AC, 2 anos antes de Cristo. Os primeiros 100 anos, a partir do nascimento de Cristo, do ano 1 ao ano 100, passaram a ser chamados de século I. Veja como situamos os séculos na linha histórica do tempo. Depois do século I, vem o século II, que vai do ano 101 até o ano 200. O século XV, por exemplo, começa no ano de 1401 e vai até o ano de 1500. O século XX começou no ano de 1901 e vai até o ano 2000. Os 100 anos que antecedem o nascimento de Cristo, do ano 1 até o ano 100 antes de Cristo, formam o século I antes de Cristo. O século V antes de Cristo, por exemplo, começa no ano 401 antes de Cristo e vai até o ano 500 antes de Cristo. Também para facilitar a sua orientação, os historiadores dividem o tempo em 2 grandes períodos. O primeiro se inicia com o aparecimento do homem na Terra e vai até o surgimento da escrita. O segundo se inicia com o desenvolvimento da escrita e se estende até os dias atuais. Veja como esses períodos se dispõem na linha do tempo histórico. Sabemos que, provavelmente, o início da vida humana na Terra se deu há cerca de 500 mil anos atrás. Os primeiros grupos humanos que desenvolveram a linguagem escrita existiram há cerca de 5 mil anos atrás, ou seja, 3 mil anos antes de Cristo. Este período é chamado de tempos pré-históricos. Os tempos históricos surgem a partir da invenção da escrita e se estendem até os dias atuais. Os tempos históricos são divididos ainda pelos historiadores em 4 períodos. A Antiguidade, ou Idade Antiga, que começa com o aparecimento da escrita em cerca de 3.000 a.C. e vai até a queda do Império Romano no Ocidente, em 476 d.C. A Idade Média, que durou cerca de 1000 anos e termina com a queda do Império Romano no Oriente, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, no século XV. A Idade Moderna, ou Tempos Modernos, que durou cerca de 300 anos, desde a queda do Império Romano no Oriente até a Revolução Francesa, em 1789, século XVIII. E a época contemporânea, que vai de 1789 até o presente.
Essas divisões, convenções, definições feitas pelos historiadores são ferramentas básicas para o estudo da história. Esses conceitos todos, bem claros e aprendidos, facilitarão em muito o seu aprendizado. Por isso, você deve fazer os exercícios propostos pelo livro-texto. Você vai descobrir que estudar a história é uma maneira agradável de descobrir o mundo. No próximo programa, nós vamos estudar as relações entre a história e a geografia. Até lá!